Podem se inscrever aqui, o microfone está aberto. Dos dois lados. Temos dois microfones aqui do lado. Eu peço que, quando forem fazer alguma colocação, vocês se identifiquem, só para a gente ter um pouco de noção do público, para quem a gente está falando também. Bom dia a todas e todos presentes. Bom dia à mesa. Meu nome é Patrícia, eu sou estudante do 6º ano da Escola Superior de Ciências da Saúde, aqui do Distrito Federal. Faço parte da Direção Executiva Nacional dos Estudantes de Medicina também. Primeiramente, eu queria parabenizar a iniciativa, né, do Conselho Federal de Medicina. Sem dúvida, esse é um tema de extrema relevância para a nossa formação médica, de qual profissional que a gente vai se formar, que tipo de escolhas, né, que a gente vai adotar na nossa conduta. E me deixa assim, extremamente preocupada ver o cenário hoje, né, dos meus futuros colegas de profissão, né? Eu estou formando em alguns meses. E esse ano assim, me deixou muito consternada ver nas mídias sociais e nas redes várias fotos de colegas que vão se formar. E uma me chamou muita atenção e eu queria trazer assim, esse exemplo, né, de o pessoal fazendo a foto do convite de formatura com jaleco, com as calças abaixadas e simulando o órgão sexual feminino, né? E aquilo assim deixou meus parentes, vários tios, tias, falando por muitas vezes nas rodas de família, almoços. E aí eu parei para pensar, eu falei assim, poxa, o que leva a pessoa a ir numa rede social, né, se colocar desse jeito, enquanto futuro profissional médico, que vai atender mulheres, muitas vezes mulheres que foram vítimas de violência sexual, se comportarem dessa forma, né? E aí eu parei para refletir assim, estou no 6º ano e quantas iniciativas a gente tem dentro da universidade para fazer essas discussões de como usar as mídias sociais, né, enquanto futuros profissionais que vão lidar com sofrimentos, com o ser humano, com o indivíduo, em situações de vulnerabilidade, né? E aí algumas outras coisas me chamam muita atenção também sobre como a gente é acolhido dentro da universidade, né? Como que os nossos veteranos nos recebem. Assim, até que a minha universidade ela tem uma postura um pouco diferente, mas o que a gente vê nacionalmente são condutas abusivas, trotes vexatórios, né, humilhações, hierarquias que vão se dando ao longo e se construindo ao longo da universidade. E a gente sai dessa forma. E a gente entra na residência, e hoje, como interno, eu vejo muito disso. Assim, você é interno, você fala com o R1, o R1 com o R2, e assim, isso às vezes cria um clima, né, de austeridade, um clima que muitas vezes causa um sofrimento mental muito grande no estudante de medicina, né, e acaba refletindo comportamentos éticos bem duvidosos, né. Outra coisa assim, que eu queria chamar bastante atenção é que, infelizmente, eu sempre coloco isso em todos os eventos que eu vou. Muita gente que já são caras marcadas, já me conhece, mas eu sempre questiono assim, quanto a gente dá a voz às mulheres, aos negros, sabe? Assim, infelizmente, esses grupos eles ainda não são privilegiados e não ocupam posições de destaque, né? Assim, a gente olha para a programação do evento e, mais uma vez, a gente não tem falas de mulheres nas mesas falando sobre ética. Eu tenho certeza que tem muitas mulheres que teriam um grande potencial para colaborar muito com o nosso debate, que foi feito anteriormente. E, por fim, eu acho que é essencial a gente retomar a fala do presidente, né, do professor Carlos Vital, porque, assim, esse momento é um momento de muita turbulência, né? Tipo, quando a gente vai discutir sobre a questão fora Barros, o que o ministro tem falado nas mídias sociais em relação aos médicos, a gente vai entrar agora no mercado de trabalho, já vira esse clima, e muita gente assim falando sobre isso, nos questionando. E aí eu paro para pensar no seguinte, a primeira coisa, assim, eu acho que a gente precisa tirar o discurso de classe médica e pensar, somos uma categoria de médicos, classe trabalhadora, e nos colocarmos desse jeito ao lado da população. Porque só assim a população vai comprar essa briga com a gente. Não tem que ser médicos contra Barros, tem que ser a população, primeiramente, contra esse governo golpista, que foi eleito de uma forma
ilegítima. Então, assim, primeiramente, fora Temer, e segundamente, fora Barros. Mas, se o Temer não cai, ele vai colocar outra pessoa lá, que vai continuar fazendo práticas de austeridade contra a saúde, contra a educação. Foi aprovada agora uma PEC que congela os gastos da saúde e da educação por 20 anos. Então, assim, não foi só o problema de cutucar agora na ferida dos médicos. Ele vem desmontando o SUS, subfinanciado, há muito tempo. Então, a gente precisa incorporar esse movimento. Eu sou super a favor, acho que a gente tem que, sim, ir para as ruas, gritar fora Barros, mas, primeiramente, fora Temer, porque com Temer lá, ele vai colocar outra pessoa do nível do Barros ou muito pior que o Barros. Próximo, por favor. Bom dia a todos. Eu sou João Guilherme, eu sou conselheiro do Conselho Regional de Pernambuco, atual vice-presidente. Eu queria parabenizar essa iniciativa e eu só queria trazer um ponto aqui para reflexão. Eu sou pediatra, tenho 40 anos de formado e aprendi, dentro da minha família e na profissão, que uma criança aprende mais com o que vê do que com aquilo que a gente ensina. E, felizmente, a gente guarda um pouco de criança ao longo de nossa vida. E eu me lembro, eu como estudante de medicina, né, o que eu aprendi com meus professores, né, bons e mais exemplos. Inclusive, influências até na escolha da especialidade, né? Há estudos científicos provando isso, mostrando que o estudante de medicina, quando ele pega um professor mais qualificado, mais ético, ele muitas vezes até ele direciona para aquela especialidade. E eu queria trazer para reflexão aqui, porque o Código de Ética do Estudante não é inédito, né? A gente sabe, né, o professor Lúcio Flávio mostrou, inclusive com algumas vacâncias, porque existe Código de Ética Médica em outros estados, como em Pernambuco, né? O Conselho Regional de Pernambuco apoiou, junto com a Faculdade Pernambucana de Saúde, em 2010, a formulação de um Código de Ética Médica. Existe na Bahia, em Minas Gerais e outros estados também. Então, esse Código de Ética Médica que está sendo estudado aqui, que está sendo lançado, ele não traz muito ineditismo. Por quê? Porque já existem outros, e eu acredito que a gente devia até, inclusive, comparar, fazer um estudo comparativo do que já existe com esse novo Código de Ética do Estudante. Mas meu ponto para reflexão que eu queria trazer é se não valeria um Código de Ética Médica para o professor de medicina, né? Inclusive, a profissão de medicina, né, não inclui só o médico, né, inclui, a gente sabe, né, e hoje está lotado aí de outras profissionais, né, muitas vezes até não relacionadas com a saúde, que administram aulas, né, que ensinam, né, assim como a figura do preceptor. A gente sabe que a medicina a gente aprende basicamente com o paciente, né, quem ensina, a gente não aprende a escutar, a palpar se a gente não põe a mão no paciente. Então, aquele é o ensinamento, e tanto é que a gente sabe disso, né? Por exemplo, meu filho, meu neto, eu não teria coragem de entregar um aluno que se formasse agora. Por exemplo, a colega que falta pouco para se formar, eu não teria muita confiança em entregar, se fosse pediatra, para entregar meu filho. Mas a um residente, depois de 2, 3 anos de residência, sim, eu teria coragem. Eu quero dizer com isso que o maior aprendizado nosso é lá, frente ao paciente, é na parte prática. E aí a influência do preceptor, né, da preceptoria. Então, eu queria deixar esse ponto para reflexão, porque é inédito, né? Não existe no Brasil, pelo menos eu andei procurando, não vi nenhum código de ética do professor de medicina. Então, esse ponto eu gostaria de deixar como reflexão para todos. Bom dia, eu sou Luiz Fernando, sou da Associação de Médicos Residentes do Rio de Janeiro e também estou representando o... Desculpa, Luiz Fernando, eu não ouvi o complemento. Eu sou Luiz Fernando, eu sou da Associação de Médicos Residentes do Rio de Janeiro e também estou representando aqui os jovens médicos do Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro. Primeiro, queria parabenizar os estudantes aqui presentes. Bioética, muitas vezes, é considerado assunto chato na faculdade.
E eles estando presentes, participando dessa discussão, vão enriquecer eles como futuros profissionais, guiando o futuro deles e guiando também até eticamente no dia a dia. Eu acho que isso aí reflete um pouco também do caráter da pessoa, esse interesse por ética. Segundo ponto, eu queria também ressaltar que o nosso conselho está lançando simultaneamente com o CFM esse ano o Código de Ética dos Estudantes de Medicina Regional. Está em processo de elaboração, logo está em processo de publicação. E eu queria terminar colocando uma pergunta para a mesa. Esse código que a gente está lançando hoje é um código que vai servir não como um monitor ao estudante, mas como um norte para ele guiar a ética na sua conduta como estudante. Agora, vendo o aspecto punitivo que a faculdade tem sobre a responsabilidade do estudante, caso o estudante vinha a agir fora dessas orientações do Código de Ética Médica, ela poderia utilizar para punir o estudante? Obrigado. Ok, mais alguém? Meu nome é Tauan, eu sou da DENEM também e da ABEM, e eu participei da construção do código com o CRM de Minas. E eu queria fazer uma pergunta para a mesa toda. Com o código construído agora, com ele todo firmado e fundado, eu queria saber qual que vai ser a estratégia de divulgação, como é que a gente vai chegar até os estudantes com isso. Eu notei um pouquinho de resistência por parte do CRM, algumas vezes, tipo assim, de usar redes sociais, de usar o Facebook para fazer um evento, para fazer essas coisas do tipo. Então, como que vai ser a nossa forma de abordagem para chegar até o estudante isso? Como é que vai ser feito? Ou vai ser apenas mais um código feito para ficar guardadinho e para a gente, às vezes, citar, e quem fez parte só participar disso? Eu acho que a gente tem que chegar mais nos estudantes. Eu acho que isso aí também envolve os centros e diretórios acadêmicos, isso envolve as entidades que participaram disso. Então, além dessa pergunta, eu também faço a indicação de tentar aproximar esse código, que foi muito bem feito, que teve a participação nacional de vários estudantes, para chegar de verdade até os estudantes, porque a gente tem visto ser esvaziado o espaço de debate, de conversa a respeito da ética. A gente tem muito espaço para falar sobre a formação médica em N fatores, menos para a ética. Isso aí a gente vê pelas nossas aulas de bioética, pelas disciplinas que abordam isso na faculdade, que são aquelas disciplinas que você conta as faltas para ir. E aí acaba sendo uma coisa desperdiçada de um assunto tão importante. Obrigado. Eu vou fazer algumas considerações sobre os aspectos que foram levantados. Eu vou começar pela última, Tauan, né? Tauan. Eu estou super à vontade porque eu faço parte da Comissão de Comunicação do Conselho Federal. E, para você ter uma ideia, agora, o nosso foco está sendo justamente trabalhar em cima do Instagram. A gente está antenado com as mídias. Tá? Como eu sou conselheiro mais jovem, eu tenho um pouco essa missão. Então, junto com o pessoal da comunicação, com a Natália, com o Paulo Henrique, que é o coordenador do nosso setor de comunicação, do Herman, que é o conselheiro que coordena a comissão, a gente está, de fato, inserindo a nossa atuação dentro das redes. Então, quanto a isso, não se preocupe, que esse trabalho ele já vem sendo realizado, inclusive. Quando o código ficar pronto, lembrando que hoje é a apresentação de uma minuta, tá? Então, ele está em fase de nós finalizarmos o código em si. Quando ele estiver finalizado, a ideia é fazer uma solenidade de apresentação do código, havia uma divulgação ampla nas faculdades, daí a parceria com a Associação Brasileira das Escolas de Medicina. Então, essa divulgação está na pauta. Quanto ao Luiz Fernando, como já foi colocado aqui algumas vezes, é um código de princípios. Não há previsibilidade, aí o Alejandro, o Dr. Vinagre, podem até complementar depois, não há previsibilidade de uma penalização, a culpabilidade
sobre o estudante, mas que aquilo, de fato, seja um norteador para que situações como a futura colega colocou no começo, que foi pública, bastante difundida, sobre o convite, eu acho que era um convite, daquela turma de medicina, por exemplo, tem algum tipo de solução no sentido de dirimir algumas situações que são tão, digamos, surpreendentes, que precisam ser discutidas, debatidas e mesmo solucionadas. Então, o código, na verdade, ele não tem essa intenção de punir alguém, mas sim, de fato, como eu já falei antes, de ser um norteador na questão dos aspectos éticos. Alguém, acho que foi, que falou sobre o ensino não, foi o colega de Pernambuco, que falou sobre a questão de um código para os professores, né, do curso de medicina. Não é isso? Na verdade, a gente, como já foi colocado, a gente partiu de 100 e poucas escolas hoje para quase 310 escolas, né? Onde, e aí, gente, não é uma política, a gente tem que pensar em Estado e não em governo, mas se a gente for falar em desgovernos, financiaram através do FIES, né, que é dinheiro do cidadão brasileiro, financiaram várias instituições particulares, onde enriqueceram grupos como a Croton e a Estácio de Sá, com mais de 100 faculdades em um período mínimo aí de 3 a 4 anos. Então, isso é um grande absurdo. E, em termos de ensino da ética, e dentre ela a bioética, muitos professores, de fato, hoje, eu sou professor da Universidade Federal do Piauí, mas eu sou psiquiatra de formação, mas a minha área de atuação é bioética, meu mestrado e meu doutorado, e eu já te asseguro que uma grande parte dos professores de bioética das faculdades de medicina não são médicos. Então, eu não estou dizendo que eles não estão aptos a ministrar essas aulas, muito pelo contrário. Porém, ao longo do curso, nessas novas diretrizes curriculares, que o pessoal da ABEM aqui também não me deixa mentir, que não foram discutidas como deveriam ter sido discutidas, não sobrou muito espaço para que o ensino da ética fosse feito ao longo de todos os anos da formação do estudante como deveria. Então, na verdade, eu acho que deveria haver um código de ética para as faculdades de medicina, né, mas principalmente para quem propôs essas diretrizes curriculares. Eles deveriam ter estudado um pouquinho de ética médica. E a questão da nossa comissão, e também fico extremamente à vontade de falar, as mesas, às vezes, as falas, de fato, quando a gente escolhe, independente de sexo, gênero, orientação, enfim, às vezes, de fato, podem ter esse determinado tipo de concentração, como a colega falou, mas não foi, em momento algum, nenhum tipo de intenção. Mas a nossa comissão, eu sou super tranquilo, porque ela é extremamente democrática. Tá? Tem representantes da DENEM, da ABLAN, da EMED, da IFMSA, tem pessoas de gêneros diferentes, orientações sexuais diferentes, etnias diferentes. Então, e vocês vão ver à tarde que, na minuta que a gente vai apresentar, tudo isso, inclusive, está contemplado e escrito na minuta do nosso Código de Ética do Estudante, o que me motiva e me deixa bastante feliz e tranquilo. E eu vou passar para os demais para alguma complementação. Põe aqui, hein, Léo? Eu acho que o Léo já fez uma boa abordagem sobre os assuntos levantados aí, aqui nos questionamentos, mas eu queria me referir à questão mais da mídia social. Realmente é o grande perigo hoje da nossa atuação profissional. Quem é daqui do Conselho, o Léo, que é da mesma Câmara que eu, o Alejandro, Lúcio, sabe do boom que chega aos conselhos hoje na questão das mídias sociais. Aí é o próprio médico que aciona o colega, determinadas especialidades que são mais sujeitas e estão mais expostas nas mídias sociais. Eu estou
coordenando, coincidiu a minha participação aqui com a Câmara Técnica de Dermato, que está reunida aqui, que eu coordeno. E ali eles trouxeram um encarte do Globo do fim de semana, acho que do domingo, que tem no encarte, assim, uma revista, 3 inserções de dermatologistas em momentos diferentes na mesma revista, falando sobre as vantagens de preenchimentos, da estética, vamos dizer assim, da cosmiatria, né? Que é o nome mais técnico que se usa para a questão da estética. E a demanda nossa aqui é impressionante. Cada Câmara julga 2, 3 processos em cima de mídia social. Aí entra a questão de anúncio de especialidade que eu não estou habilitado, não estou registrado no Conselho para divulgar, procedimentos que não têm o devido reconhecimento científico, né? Você inventa umas coisas e aquilo passa a ser verdade porque todo mundo usa e você anuncia. Exposição de paciente em mídia social, em revistas, em jornais, em televisão, concorrência desleal, divulgação de preços. As regras, vocês podem até questionar o Conselho quanto às regras, se elas são muito rígidas, se elas são muito... que não permitem que o médico, porque a gente ouve muito essa questão, mas o médico não pode anunciar, não pode divulgar, não pode nada, mas o fisioterapeuta, o biomédico, ele pode. Nós fazemos regras aqui para médico. E nós temos que ter, nos nossos exercícios profissional, um mínimo de postura, de coisas que eu não posso mostrar peito de paciente que eu operei antes, como é que era, como é que é agora, entendeu? Identificar esse tipo de paciente, isso é o máximo da degradação, a meu ver, do exercício profissional. Entendeu? Eu acho que as regras têm que ser cada dia mais rígidas para que os médicos realmente mantenham essa postura. Como eu disse na minha fala, eu sou filho de médico, tenho 66 anos, nasci convivendo com uma família de médicos. E a coisa era completamente diferente. Hoje está um desmando geral, uma coisa que, se os conselhos não coordenarem, não agirem assim, de uma certa forma, com rigor em cima desse tipo de coisa, a profissão de vocês, e isso é a preservação do futuro de vocês, né? Do futuro da medicina, do exercício que vocês vão atuar na medicina a partir do momento que vocês formam, que fazem a sua formação. Para mim, não, eu já estou aposentando, 40 e poucos anos de formado, daqui a pouco parei, entendeu? Então, mas é essa preservação, porque vem da medicina, é que nós temos que olhar e fazer código de ética médica de estudante, para que o estudante aprenda com regras a não divulgar em mídias sociais o que a colega disse naquela formatura lá, que é uma coisa mais... que depõe mais contra o médico que aquilo. Então, é um negócio que chegou no fundo do poço. E se nós não formos rígidos e agirmos com rigor em cima disso, aí o futuro de vocês está perdido. E é essa preocupação que o Conselho Federal de Medicina e os conselhos regionais têm que ter com o futuro da nossa medicina, do nosso exercício profissional, para preservar um mínimo de dignidade na nossa profissão. Né? O que quem puder passar por experiências em conselhos de medicina, no seu exercício profissional, é uma das maiores experiências que um médico pode ter. É estar junto ao conselho para vocês verem o que acontece de coisas que fogem à nossa imaginação que está acontecendo com o exercício profissional. E aí eu realmente defendo extremamente que as regras sejam cada dia mais rígidas nessa questão das mídias sociais. E nós temos resoluções que explicitam, e o próprio Código de Ética Médica, o exercício nessas mídias sociais. Eu acho que as outras coisas que foram ditas aqui,
código de ética médica para o professor. O nosso código, nós estamos revendo, e eu coordeno junto com o Vital, a questão da revisão do Código de Ética Médica, que nós revisamos em 2009, e estamos revisando agora, até 2018 deve estar pronto. Uma das coisas, muitas sugestões chegaram sobre Código de Ética Médica do professor, mas a tendência é permanecer como está. Nós temos um artigo do Código que é muito claro, o professor tem que seguir as regras do Código e passar para os seus alunos, sob a sua supervisão, aquilo que está previsto no Código de Ética Médica que nós temos vigente. Né? Enquanto eu estava, a conversa surgiu, o Alejandro cochichou no meu ouvido, e o Código de Ética Médica para o conselheiro, porque isso pode acontecer, e vocês amanhã vão vivenciar, vão ser muitos daqui que estão aqui, vão virar conselheiros de Conselho de Medicina, e tem muita gente que entra para conselho e não se identificam, porque você tem que ter uma identidade com aquele papel do conselho, principalmente na questão judicante, que é difícil você caçar o médico, você dizer na frente dele, aqui, num julgamento, numa plenária de julgamento, que ele está cassado e que ele amanhã não pode, a partir de agora, quando eu publicar essa sentença, ele não pode mais exercer a profissão dele e não tem volta. Mesmo que ele faça outra faculdade, ele não vai poder mais exercer a medicina, e isso tem referendo legal, não tem nenhum problema. Teve muito questionamento de ser uma pena capital, a nossa lei brasileira não prevê pena capital, mas está referendado por N decisões judiciais que o Conselho tem esse papel, sim. Entendeu? E o médico que está prejudicando no seu exercício profissional a sociedade e os colegas e a medicina, ele pode ser cassado e referendado sem nenhum problema. E é muito difícil isso. Então, muita gente entra para o conselho e aí ele não consegue fazer essa questão judicante. Aí ele abandona o conselho. E nós temos que ter um código de ética médica para o conselheiro. Está pronto, eu fiz. Já foi para a plenária, já voltou, já foi, já voltou, já se discutiu. Mas, Vinagre, isso aí está tudo previsto no código, no nosso código de ética. O médico, o conselheiro está sobre a égide. Mas tem situações em que o conselheiro precisa também responder junto ao conselho pela sua atividade que ele tem que ter obrigatoriamente por lei quando ele é investido e eleito como conselheiro de Conselho de Medicina. Entendeu? Então, tem várias situações que estão envolvidas aqui. Realmente, o Código de Ética Médica do Estudante não serve como punição. Quem pune é o conselho, e não pune o estudante, o conselho pune médico, quando ele tem inscrição no conselho. Mas ele pode usar e balizar o Código de Ética Médica do Estudante para formular um encaminhamento de um processo administrativo, ele vai poder usar, mas punir o colega, baseado, o estudante, no Código de Ética, eu não vejo isso, eu não sei se juridicamente tem um outro olhar sobre isso, mas eu não vejo isso como previsto como punição para o estudante de medicina tendo um código de estudante. Mas eu acho importante, foi uma iniciativa dessa gestão do Conselho que eu acho que tem que ser coroada com êxito no final, para que o estudante de medicina, que ele não tem, como disse também a colega, não tem contato com a ética médica durante a sua formação, hoje ele não tem contato nem com doente, imagina com a ética. Entendeu? Então, nós devemos lutar também para que, curricularmente, a ética médica seja inserida no aprendizado e na pós-graduação da medicina. Não tem dúvidas. Hoje, muitos conselhos, como o meu, humilde, lá de Mato Grosso, pequeno, têm previsto, na formação do residente, nós temos aulas, eu todo ano dou aula, acabei de ser convidado aqui para falar na abertura dos residentes aqui, da ética médica para residentes. O Salinas me convidou para falar na abertura, entendeu? Então, alguns conselhos têm isso, mas tem que ser curricular, tem que ser obrigatório, porque eu tenho que ter conhecimento, sim, dos nossos códigos no momento em que eu me formo. Tá? Então, em geral, eram essas a manifestação
que eu gostaria de fazer, e eu vou me permitir pedir licença, porque eu estou com essa coordenação, Léo. Tá? Eu agradeço a atenção de vocês, estou à disposição, o Conselho Federal de Medicina está aqui, a Corregedoria do Conselho Federal, para qualquer orientação. O Léo sempre me chama para ir para a reunião do Código, quando eu posso eu vou, tá? E contem aí comigo, e muito obrigado aí pela deferência em me chamar para participar. Obrigado, viu, Léo? Mais alguém quer fazer alguma consideração? Só reforçando o que eu tinha colocado, na verdade, o código, desde o início, na construção do código, a gente sabe que é o Código de Ética do Estudante de Medicina, que o CFM não legisla sobre os estudantes, óbvio que não. Mas é um momento de estímulo para que as instituições de ensino incorporem nos seus regimentos as questões trazidas pelo Código, porque, de uma forma ou de outra, várias delas já estão incorporadas nos regimentos das instituições de ensino. Mas o que a gente espera é que essas instituições, como um todo, passem a incorporar mais elementos que estão no Código de Ética do Estudante de Medicina nos seus regimentos próprios. Cada instituição de ensino tem um regimento. Então, ela incorporando isso, na verdade, isso vai trazer, né, uma forma de que o que está proposto aqui seja o dia a dia do estudante de medicina, que é o que a gente espera conseguir. Não de forma punitiva, mas de forma a que isso venha cada vez mais fazer parte da formação do futuro médico. Para isso que foi direcionado o trabalho. Eu quero aproveitar só para fazer algumas colocações sobre o que foi falado e o final, e lembrar que o que a gente espera, né, o sonho da sociedade ideal é que, baseado em alguns princípios, que o bom cidadão não precisaria de normas, de leis, e que o bom médico também não ia precisar de normas e de punições. Esse seria o mundo ideal. Se todo mundo se guiasse pelo bom senso, pela beneficência, de sempre fazer o bem, pela empatia, pela compaixão e fazer o melhor pelo seu paciente, que é o que 98% dos médicos e dos estudantes fazem. Ninguém sai de casa para fazer o mal em geral, né? A gente tem as exceções. Lembrar desse papel nosso enquanto cidadãos, né? Então, tem algumas coisas que às vezes são colocadas e que, como é bem dito, faz parte da educação, vem de casa, né? É o caráter, é o bom senso, é essa coisa de sempre fazer o bem. As normas existem para ajudar que os bons cidadãos e os bons médicos estejam protegidos e para prevenir que acidentes aconteçam com repercussões. Então, lembrando que cada um de vocês que estão aqui, um estudante de medicina que saiu da sua casa hoje para estar aqui, vocês são baluartes no meio de vocês. São os estudantes que participam das discussões, participam da construção dos currículos, participam da representação, agora e no futuro, né? A gente sabe que esse é o caminho de quem vai estar aqui sentado, é de quem está representando hoje, e que vocês sejam um caminho de uma coisa muito importante, que a ética ela não é uma disciplina, ela não é um momento, ela não é um código. A ética é transversal, no curso inteiro, na vida da pessoa. Então, a ética tem que permear tudo o que acontece. É muito mais do que uma aula de alguém que foi dado. É um exemplo no ambulatório, um exemplo bom, um exemplo ruim, né? Os maus exemplos dos professores também são questionados do ponto de vista ético e moral, para que seja sempre com os intuitos máximos, as estrelas mesmo, a guiar essa boa conduta, e que seja transversal para vocês, e que vocês sejam elementos transformadores nisso, enquanto cidadãos, mais do que enquanto médicos, né, para melhorar a sociedade e melhorar essa assistência. Então, vamos pensar na ética não como uma coisa estanque, mas como uma coisa que permeia toda a nossa vida, e aprofundar nisso como crescimento pessoal e profissional. Então, não havendo mais considerações, eu só tenho a agradecer aos trabalhos da manhã. Às 13h30 nós retornaremos e aí finalmente nós vamos esmiuçar e conhecer e degustar a nossa minuta do nosso Código de Ética do Estudante. Antes que eu me esqueça, gostaria de agradecer a doutora Marta, ex-presidente aqui do Conselho Regional de Medicina do DF, pela mobilização de trazer os estudantes aqui do Distrito Federal para
apreciar e agradecer também aos estudantes que vieram lá do meu estado, particularmente do Piauí. Um bom dia a todos.